Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta segunda-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Nós queremos, no início dessa semana, fazer um pedido a Deus que justamente Ele faça dar frutos ao labor das nossas mãos. Estamos começando uma semana de trabalho, por assim dizer, porque a semana tem início exatamente com o domingo. A semana começa com a festa, a semana começa com o descanso, com repouso semanal. E isso dá para a gente um sentido muito significativo, porque quem trabalha durante toda a semana, quem trabalha muitas vezes o ano inteiro, depois vai gastar aquilo que fez justamente fazendo festa. A gente quase que aponta para dizer que o sentido do trabalho é o poder celebrar, é o poder experimentar a liberdade, dizer que a gente pode agir, não é como quem está livre de uma carga, como quem está livre de um peso. Do ponto de vista antropológico, isso é muito significativo, que o primeiro dia da semana seja aquele dia da semana que a gente chama de inútil, porque na verdade a gente chama de dias úteis da semana, aqueles dias nos quais a gente trabalha. Por exemplo, o domingo não é o dia de trabalho, mas não é um dia inútil, é um dia em que revela o sentido pleno do próprio ser humano, que ele pode estar livre para relações de amizade, para aquilo que não precisa ser pago, para visitar alguém, para poder descansar, para poder repousar, para refazer as próprias forças, para meditar. No caso de quem tem uma prática religiosa, é o dia de poder estar, por exemplo, com a própria comunidade daqueles que dividem a fé com a gente. Então é muito importante partir desta lógica, não é, de que a nossa semana começa com esse dia que é dia celebrativo, que um pouco fala daquela que é uma perspectiva de completo futuro da humanidade, que caminha justamente para viver e estar com Deus, celebrando a sua presença, vivendo com Ele. A comunhão é aquilo que a gente acredita na fé da gente, o destino final da humanidade inteira. E o domingo, nesse sentido, é o sacramento, é o sinal que nos fala destas realidades muito profundas do ser humano. Nós, no sábado passado, começamos a ler o capítulo 6 do Evangelho de Lucas e nós encontramos Jesus que estava atravessando um trigal com os seus discípulos, e os discípulos começaram a apanhar o trigo e a esfregar nas mãos, não é, a debulhar o trigo. Faz até a gente pensar naquela música, né? Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo. E aí a gente vê esses discípulos que passam por ali, que recolhem esse trigo, e os fariseus que criticam Jesus por causa da ação dos seus discípulos. O Evangelho continua, o capítulo 6 do Evangelho de Lucas, sempre num dia de sábado, os versículos de 6 a 11, é o que nós temos para nós agora. E aqui diz assim, que era um dia de sábado, aconteceu num dia de sábado, que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Como a gente já tinha acenado em algum outro momento, não é? Jesus não é tecnicamente um rabi, ele não recebeu a ordenação de um rabi. Ele é reconhecido pelo seu ensino, ele é reconhecido pela sua prática, mas ele não é daqueles que fez escola de teologia para se tornar um mestre. A autoridade de Jesus vinha dele mesmo, dessa sua experiência de comunhão com Deus. E quando Jesus entrou na sinagoga, ele está ali na sinagoga, Lucas diz que havia um homem cuja mão direita era seca. Aí a gente já liga lá com aquele episódio do sábado, os discípulos que com as mãos debulhavam o trigo, e aqui agora a gente está diante de um homem cuja mão é seca. Uma mão, portanto, que não pode se movimentar.
sabe muito bem disso, se eu não me engano é Aristóteles, que vai justamente dizer que o mundo como nós o temos, ele é justamente fruto das mãos do ser humano. Nós somos esses animais que aprenderam a usar as mãos. E somos os animais que aprendemos a usar as mãos para transformar o mundo. Os outros animais não são assim. Eles não transformam o mundo com o uso das suas mãos. Mas é interessante também, porque de acordo com a Bíblia, o que é que aconteceu? Havia uma árvore que tinha fruto da ciência do bem e do mal. O homem usou a sua bendita mãozinha, a sua mão direita, que normalmente as pessoas são destras, né? Ela é a mão que a gente mais usa. Então esse homem vai lá e arranca um fruto que era proibido de ele comer. Portanto, tecnicamente, o homem era capaz de fazer o movimento, ele era capaz de pegar o fruto, porém, eticamente, ele estava proibido por uma ordem que partia do seu Criador, que dizia para ele de não pegar aquele fruto. Aí a gente vive, né, desde sempre com esse conflito daquilo que muitas vezes é o que propõe a técnica, que nos faz capazes de dominar o mundo, de transformar o mundo, e os homens, não vão vencendo todas as impossibilidades que são físicas a partir do manuseio, do uso da mão para transformar o ambiente, para desenvolver instrumentos, né? Se aquilo a gente não é capaz de levantar uma pedra muito forte, mas o homem aprende a usar um pau e uma pedra e faz uma alavanca e consegue levantar com o uso da sua mão e da sua musculatura do seu braço uma pedra que tem triplo do peso que ele próprio tem. Então o homem, com a ajuda da sua inteligência e o uso das suas mãos, ele pode fazer muita coisa de interessante. Nós ali vemos, portanto, um homem cuja mão direita é uma mão limitada. É uma mão limitada, é uma mão que não pode trabalhar, é uma mão que não pode fazer tudo. Aliás, esses últimos dias trouxe para a gente uma coisa que chama sempre a atenção do mundo, né? As chamadas Paralimpíadas ou os Jogos Paralímpicos. Pessoas que muitas vezes mutiladas, perderam perna em acidente ou perderam algum braço, etc. E dão um show de superação. Gente que não fica parada chorando, olhando para o passado porque perdeu um braço ou perdeu uma perna ou perdeu determinado movimento, mas faz de tudo para continuar crescendo, para continuar indo avante e compensando, não é? Muitas vezes o que falta em um membro, reforçando aquele. Eu me lembro que em um certo período eu fiz um movimento que me custou um pouco, depois fiquei com muita dificuldade em certos movimentos pequenos, né, como o movimento às vezes até de escovar um dente ou de fechar o botão, de abrir uma maçaneta, aquilo custava, e isso foi com a mão, o braço direito, foi nessa parte direita, mas de repente, com o passar do tempo, eu via que o próprio lado esquerdo também começavam a manifestar os mesmos sintomas, para mostrar como existe essa comunhão, não é, dentro do corpo. E depois um fisioterapeuta para quem eu fui, ele começou a também fazer os movimentos no braço esquerdo, e me disse: o senhor deve estar se perguntando por que é que eu estou mexendo com o braço esquerdo quando o seu problema é no braço direito, mas é justamente esse movimento de compensação. E a gente vê na natureza humana não apenas um movimento de compensação, mas um movimento também de compensação e de superação. Pessoas que superam aquele membro que falta, aquela parte do corpo que lhe foi mutilada, que lhe foi tirada, que foi perdida ou que ficou brutalmente limitada. Superam. Pessoas que são para nós motivo de exemplo. Mas hoje o exemplo não vem só de uma pessoa que é mutilada, né? Vem de uma pessoa que está bem de saúde e que dá um exemplo, porque a sua compreensão das coisas não está mutilada. Porque às vezes você é fisicamente completo, mas a sua mente, a sua forma de pensar, esta daí é que é obtusa e que está passando por sérias dificuldades, né? Está meio como que calcificada, aquilo que Jesus vai chamar do coração endurecido. E Jesus justamente
se deparava com muitas pessoas que tinham esse problema. Fisicamente estavam muito bem, mas mentalmente tinha limitações profundas do ponto de vista mental, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista espiritual, a ponto de não perceber as oportunidades que tinham para fazer o bem, ou limitavam o bem que poderiam fazer alguém por causa de um determinado dia da semana, porque aquilo não era uma coisa que, de acordo com a lei, de acordo com a letra da lei, não se podia cumprir. Cada vez que a gente se depara com Jesus e com um embate seu com a lei, a gente deveria sempre rezar, pedindo ao Espírito Santo que ele viesse em nosso auxílio e nos desse essa graça da inteligência de perceber o que é que Deus quer com a sua lei. Porque a lei de Deus é a verdade, a sua lei é a nossa liberdade, o que a lei é dada para a gente é para que ela nos transforme em filhos. E a lei recebe toda a sua plenitude na pessoa de Jesus, como ele mesmo diz, que não veio para abolir a lei, mas para levá-la à plenitude, para dar o pleno cumprimento à lei. E muitas vezes esse pleno cumprimento à lei, aos olhos do ser humano, parece que é uma contradição daquilo que a lei diz, porque Jesus vai àquilo que é a mente da lei. Os advogados gostam muito de falar disso, né? A mente do legislador, aquilo que o legislador está pensando, qual é o objetivo da lei. Você precisa entender este objetivo, senão a interpretação da lei. Você evoca a lei para fazer justamente aquilo que a lei proíbe, né? Tem muita gente aí agora evocando o artigo não sei quanto da Constituição, isso, aquilo, aquilo outro. Muitas vezes a gente está evocando um artigo, um princípio, uma lei que está dizendo justamente o contrário daquilo que a gente quer fazer, justamente porque nos falta conhecer o espírito da lei. E o espírito da lei é dado pelo contexto no qual uma lei é feita, o processo no qual uma lei é feita, e não basta ler o texto, porque o texto pode ficar calcificado e qualquer um pode chegar e querer interpretar ao seu modo, ao seu bel prazer. Então hoje nós vamos encontrar Jesus, que vai estar ali naquela sinagoga, ele vai estar ensinando, e a gente vai notar uma coisa aqui, que Jesus, quando está na sinagoga, ele não fica só concentrado no livro que ele está ali lendo e ao qual ele está pregando. O olhar de Jesus é um olhar muito mais amplo, é um olhar que olha o contexto, porque o contexto no qual o texto está sendo proclamado, o texto está sendo lido, ilumina a leitura que a gente faz. O contexto ilumina o texto e o texto, por sua vez, vai iluminar de novo o contexto, o ambiente no qual nós nos encontramos. Então havia ali esse homem com a mão seca, um homem que não podia trabalhar, um homem que não podia produzir por conta desses limites físicos. E os mestres da lei, os fariseus, observavam para ver se Jesus iria curá-lo num dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. É muito interessante isso aqui, não é? Porque tem certos trabalhos que eram limitados a serem feitos, certas ações que eram limitadas a ser feitas em dia de sábado. Agora prestemos bem atenção à ação de Jesus. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse para o homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Olha a ação de Jesus. Jesus é aquele que traz o homem para o centro. A gente costuma muitas vezes falar, né, que o mundo moderno é um mundo que saiu de um pensamento que no passado era um pensamento teocêntrico, que Deus estava no centro. E agora Jesus, e dizem que de um tempo para cá, que é um sistema e um modo de pensar que o homem é colocado no centro, antropocêntrico, antropocentrismo. Existe um antropocentrismo, se a gente partir dele, realmente corremos muitos riscos, ele pode ser nocivo. Aqui, porém, é diferente. Estamos na sinagoga, que é o lugar da reunião da comunidade. É a casa da escuta da palavra. E nesse lugar de escuta da palavra, é preciso que os olhos também se dirijam para algum lugar.
de modo particular, era o próprio lugar da leitura, era aquilo que era o central, não é? A mesa da palavra era o central nessa sinagoga. Mas agora o que é que Jesus faz? Faz com que no centro seja colocado um ser humano, mas não um ser humano qualquer, um ser humano limitado, um ser humano que não podia fazer tudo aquilo que ele pretendia e que ele poderia fazer se a sua mão tivesse em pleno movimento. Então esse homem paralisado, um homem com uma parálise, é aquele que Jesus coloca no centro do nosso olhar, no centro da nossa sinagoga. O que é que você tem no centro da sua vida? Quem você coloca no centro da vida? Nós podemos imitar Jesus. Jesus coloca no centro aquele que está precisando de cuidado. Quem são aqueles que precisam ficar no centro da nossa sociedade? Quem são aqueles que estão precisando de cuidado? São esses que devem ficar no centro, e a partir deles é que a gente deve desenvolver o raciocínio da gente, a reflexão da gente. A nossa sociedade nunca vai sair dos seus sérios problemas se ela não colocar no centro a figura daqueles que são os necessitados, daqueles que são os limitados. Esse homem não poderia produzir como era de se esperar dele, e é justamente esse homem improdutivo que Jesus coloca no centro, para ser curado, para que recupere a sua vocação, para que recupere todas as suas habilidades. Se a gente não imitar esse caminho de Jesus, nós não iremos muito longe. Então Jesus põe esse homem no centro, manda ele ficar de pé. Disse Jesus: eu vos pergunto. Agora é preciso prestar atenção a essa palavra que Jesus vem, porque agora não só o gesto fala, agora a palavra de Jesus ilumina o seu gesto. E a palavra de Jesus é esta: eu vos pergunto. Jesus é aquele que nos interroga. O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar perecer? No centro está essa pergunta de Jesus. O que é que a gente deve fazer? O que é que a gente pode fazer? O bem ou o mal? A gente sempre pode fazer o bem, a gente sempre deve fazer o bem. E é isto que Jesus nos provoca, para que nós enxerguemos o bem que a gente pode fazer e o bem que a gente deve fazer. Não deixar que a vida se perca. A nossa luta deve ser em favor da vida. Não é sempre uma questão legal, questão da lei, o que é permitido, o que não é permitido. É a vida que é promovida. A pergunta é: aquilo que eu estou fazendo promove a vida ou põe a vida em risco, põe a vida em xeque? Então Jesus olhou para todos os que estavam ali ao seu redor e disse para o homem: estende a tua mão. Olha só, Jesus é aquele que ele não fez nenhum gesto aqui agora, ele usa a palavra. A mesma coisa que o seu pai fez. Por que Jesus está fazendo isso em dia de sábado, que é aquilo que, digamos assim, que é proibido de acordo com a lei? Porque Jesus mesmo responde no Evangelho de São João: o meu pai trabalha e por isso eu também trabalho. Jesus não está descumprindo a lei porque ele é o filho, e podemos dizer assim: ah, mas Jesus é o filho de Deus, ele podia fazer o que bem quisesse. Não, essa é a lógica dos tiranos, não é? Permitir que um filho faça o que ele quer. Essa é a lógica dos perversos, essa é a lógica do malvado, essa é a lógica daqueles que dizem assim: para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Não é essa a lógica de Jesus. Jesus não é dessa lógica que aos meus filhos é possível tudo, e que se eu sou um pai, não é, eu vou promover sempre os meus filhos, dou filé mignon para eles e dou tudo aquilo que for possível e permito que eles façam o que eles quiserem, porque muitas vezes é até comigo que eles aprendem. Não é esse o sistema de Jesus. Jesus imita o seu pai, que trabalha bem e que faz o bem. Tudo que Deus fez era bom. Então o que Jesus faz é sempre o bem. Por isso o sábado, que é um sacramento do repouso de Deus Criador, que fez bem todas as coisas e que libertou o povo da escravidão do Egito, a isso servia o sábado e serve para nós também o domingo. Então, portanto, ali vai ser essa oportunidade de continuar fazendo o que Deus fez, o bem. E como foi que Jesus fez? Jesus disse para ele: estende a tua mão. O homem fez isso e a sua mão ficou curada. Porque não estava proibido na sinagoga de falar. Eles estavam olhando para Jesus para ver o que é que Jesus ia fazer. Jesus continuou fazendo o que fez sempre.
falando. Na sinagoga ele estava ali para proclamar a palavra. E agora a gente vê que a sua palavra é igual à palavra do seu Pai. Estamos no mês da Bíblia, no mês da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma palavra que cria. A palavra de Deus é uma palavra que liberta. E Jesus agora liberta esse homem dessa sua escravidão, dessa sua limitação. A Bíblia deve ser lida nessa chave libertadora da vida dos seres humanos. Mas o que foi que aconteceu com aqueles mestres da lei, com aqueles que tomavam conta ali da sinagoga? Diz Lucas que eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre eles sobre o que é que eles podiam fazer contra Jesus. Nem sempre fazer o bem vai redundar em nós ou para nós em muitos aplausos. Pode ser que o que a gente consiga é despertar a raiva, pode ser que o que a gente consiga é despertar a fúria daqueles que não querem promover o bem e a liberdade dos outros. Mas peçamos a Jesus hoje essa graça de sermos corajosas e corajosos, de vivermos aquilo que Ele deseja de cada uma e de cada um de nós, darmos o nosso testemunho. Que a nossa leitura da Bíblia seja sempre iluminada por um olhar muito atento ao nosso contexto, aquilo que está acontecendo à nossa volta. Senão, a nossa leitura da Bíblia fica uma leitura caolha. A gente não vê em profundidade aquilo que o texto quer nos dizer, porque o texto não é apenas para ser aprendido com a cabeça, ele deve ser praticado, e só a prática dessa palavra nos torna de verdade livres. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Venha sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, minha amiga, meu amigo. Eu quero hoje abraçar algumas pessoas que eu vi aqui, né, que começaram a seguir o nosso perfil aqui no Instagram, e se você não segue, está acompanhando aí agora, começa a seguir a gente. Se você não segue lá o nosso canal no YouTube, segue esse nosso canal e curte os vídeos que a gente tem lá, mesma coisa lá no Instagram. Mas eu vi aqui algumas pessoas que eu gostaria de abraçar, não é? Inês Santana, que foi minha catequista do pré-jovem na paróquia de Santo Antônio de Jesus, o padre Wagner Carvalho, da Diocese de Picos, no Piauí, nosso colega aqui, ele fez catequética. A Gutenberg Melo, um abraço para Gutenberg, meu paroquiano lá em Conceição do Almeida, o pessoal da Ligue Eletro ali Amargosa, Darcy Sampaio, Aminadab Nascimento, Manuela Mota, o canal Fábio da PJ, Fátima Santos, né, que também foi minha aluna de filosofia. Olha, que já tem tempo, né, que eu deixei essa vida de professor de filosofia, mas Fátima foi minha aluna lá daquele tempo, bons tempos. De vez em quando a gente precisa lembrar de algumas coisas. Então, um abraço para ti, Fátima. Para Iraí Souza, para Estefânia Faraone Françoso, para Tininha, um abraço para você, Tininha, Zé Adilson e toda a sua família em Santo Antônio de Jesus. Um abraço para Edilza Carvalho Fernandes, para Luciano Araújo e também para o padre Emerson Silva, aí em Barretos, em São Paulo. Quero abraçar também a vocês que estão aqui acompanhando essa nossa live: Bia Cláudia, Mima Costa, a irmã Nay Cardoso, a Vânia Brito, Bia Cláudia, Celi Novaes, Neus Andrade, um abraço para a Adriana e a Angélica Leal, Leila Cerqueira, Cláudio Queiroz, um abraço para Jesse Brito, Ítala Barreto, Maurício Pintor, um abraço para Manuel Roque, Pedro Miguel, Dayara Souza, um abraço para Genilza Lisboa, para Mari Caldas e Joelma Andrade. Genilza hoje inicia o novenário de Nossa Senhora do Bom Sucesso em Cruz das Almas. Mudou a festa de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Quando eu estava em Conceição do Almeida, se não me engano, a festa também era 8 de dezembro. Olha aí, novidades. Então, um abraço a vocês em Cruz das Almas, início da novena de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Edilza Carvalho, um abraço para você. Para Val Rodrigues, Padre Juarez,
Janete Neves, um abraço para Jaci Félix e Rosa Santos, Leutes Martins, Ivone Souza, Cleide, um abraço para você também, para, cadê aqui, Lucinha Andrade, Patrícia Schindler, um abraço para ti, para Rita Almeida, para Odaléia, um abraço para Leo Passos e Dilma Aparecida, TV Eucaristia, um abraço para vocês aí em São Paulo, para a irmã Eronildes, e quem mais aqui, deixa eu ver, Vilan Cruz, um abraço, Deus te abençoe, Geralda Lima também, um abraço para você. Olha, que a Dilza disse que mora bem pertinho de Barretos. Olha aí, quando você vai lá e veio encontrar o Padre Emerson, dá um abraço, que é um grande amigo nosso aqui. A Virtã e a Caliane Inácia também chegando aqui agora, um abraço para vocês. Então, que seja essa nossa semana cheia das bênçãos de Deus para cada uma e cada um de nós. Que a gente use bem as mãos da gente para fazer o bem. Que a gente supere todo e qualquer limite que a gente possa ter do campo de vista físico e, sobretudo, que a gente vença todo o limite que nos faz enxergar bem aqueles necessitados que temos à nossa volta. Jesus é um exemplo disso para nós no dia de hoje. Um feliz e abençoado dia. E muita atenção para nós, cristãs e cristãos. Amanhã, no 7 de setembro, é o dia em que se celebra a festa da independência do Brasil. E uma coisa que a gente deveria lembrar, não é? Que hoje em dia, mais do que pensar numa independência, é a gente pensar numa interdependência, que nós estamos realmente todos interligados. Hoje em dia, no Concerto das Nações, nenhuma nação pode se pensar autossuficiente. Ninguém é autossuficiente. Justamente o que a gente vê é que estamos todos interligados. Está aqui o Dr. Cláudio Queiroz, meu colega na filosofia, e tem um livro que eu sempre me lembro do Cláudio, na época que ele estudava filosofia, ele era um ano à minha frente, e ele leu um livro que ele ficou assim muito entusiasmado, do Fritjof Capra, que era o chamado O Ponto de Mutação, depois o Tal da Física. E esses dois livros o marcaram muito, e também nas conversas com ele acabou marcando também a minha. Era justamente a gente perceber que a gente está todo mundo interligado. No fundo, a gente deveria falar talvez não tanto de independência, mas falar entre nós de uma interdependência, que as minhas ações refletem nas suas, que uma decisão minha também toca na sua, e a gente aprender a ser sempre cada vez mais corresponsáveis e lutar por justamente aquilo que seja um Brasil melhor. Um Brasil que seja um Brasil de acordo com o sonho de Deus, com o querer de Deus. E esse querer de Deus é aquele em que, como filhas e filhos muito livres, a gente sabe olhar um para o outro e vendo-o irmã e irmão. E somos capazes de fazer com que o outro estenda a sua mão e estendemos também a nossa mão no cuidado responsável pelos outros. Aqui a Dilza está lembrando que amanhã é o aniversário da sua filha, né, Maria Catarina, por ela já a nossa oração. Amanhã é bem provável que eu não consiga fazer essa live nesse horário de 7h30, porque nós vamos estar celebrando a Santa Missa aqui na nossa capela, missa pela ação de graças pela independência do Brasil. Então é bem provável que amanhã, mas amanhã é feriado, vocês vão estar em casa mesmo, talvez pode ser que por volta das 14 horas daqui, que são as 9 horas do Brasil, talvez seja esse o horário que eu vá conseguir amanhã terminar a live, porque depois da missa vai seguir o almoço e tudo mais, eu também como, né, com muito cuidado, com muita moderação. Pois é, o Dr. Cláudio está dizendo aqui que foi uma leitura muito boa até nos dias de hoje. É verdade, Cláudio, eu sempre me lembro dessa sua leitura e de muitos comentários nossos, aliás, seus, porque a leitura foi sua e não minha. Depois eu fui aprendendo, porque uma coisa boa é dialogar com os outros, né? Uma coisa boa é a gente saber pongar na cultura dos outros. As pessoas vão lendo, você fica ouvindo, fica prestando atenção, a gente já economiza um bocado de estrada. Depois a gente vai também e vai conferindo as coisas, né? E como eu sempre me beneficiei dos diálogos com os outros, é por isso que eu faço essas lives, para dividir também com vocês as minhas leituras, as minhas reflexões, o caminho que vou fazendo, e vou agradecendo sempre a Deus o que vou recebendo dos outros ao longo desse caminho. Um dia abençoado, boa semana para todas nós, para todos nós. Quem foi aqui que me... Olha aqui... que a festa de Nossa Senhora, a Genilza está me dizendo, né, que a festa de Nossa Senhora, realmente agora, do Bom Sucesso, mudou para o dia 15 de setembro, né?
O dia 8 de setembro é o mês muito mariano. O dia 8 se celebra o nascimento de Nossa Senhora. O dia 12 nós celebramos o Santo Nome de Maria. No dia 14 celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz, e o dia 15 é Nossa Senhora das Dores, né? E aí você celebra Nossa Senhora do Bom Sucesso, né? Lembrando essas dores de Maria, que são dores que realmente ela supera na força da ressurreição do seu Filho, dores que levam Maria ao sucesso, à superação, certamente que esse é o sentido profundo dessa festa. Gente querida, até amanhã, se Deus quiser.